Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira, episódio 21, o primeiro de 2021, um espaço que eu tenho mantido para ecoar e compartilhar muitos dos meus aprendizados com qualquer pessoa que deseje dar vazão aos seus potenciais. Eu já falei aqui que um dos propósitos do podcast era viabilizar que mais pessoas conhecessem e ouvissem mulheres que eu tenho o privilégio de acessar. E hoje a gente fala de modo mais objetivo sobre isso a partir do tema mentoria. Então, numa palestra que eu faço em Company, que é o XX da questão, peculiaridades do empreendedorismo feminino, eu toco um pouco nisso para lembrar de que num mundo de mudanças tão velozes, nós precisamos de uma certa horizontalidade nos nossos modelos, né? Não dá mais para pensar só na geração que veio antes ou pensar que eu vou esperar um ícone me dar os seus segredos, mas eu penso que num aprendizado com quem a gente caminha. E acho que a mentoria viabiliza isso. Nem todo mundo tem um circuito e um círculo de acessos talvez tão grande como o meu, que eu fui construindo numa vida de jornalista. Então, como se viabiliza isso, né? Como se criam esses caminhos? Então, volta a esse podcast, aquela que tem sido inspiradora e uma provocadora desde a edição 0, psicóloga, especialista em desenvolvimento de carreira e mentora, Bibiana Zereu, tudo bem? Oi, tudo bom, Sabrina? É um prazer poder estar contigo de novo, poder bater um papo, poder conversar e trocar ideia, principalmente sobre mentoria, que é o tema que a gente anda trabalhando bastante, né? E pela primeira vez, desde que a pandemia me provocou a gravar o podcast online, eu tenho uma segunda entrevistada concomitantemente. Então, estou mais uma vez me arriscando aqui nas minhas tecnologias, mas acho que vai dar tudo certo. A Alessandra Gonzaga, que é PhD, diretora da Conexão IE, e é um IE de inteligência emocional. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Sabrina? Um prazer estar aqui contigo e com a Bibiana para falar desse tema tão caro para nós, que é a mentoria de mulheres, mentoria em geral. E eu admiro muito o teu trabalho e obrigada pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade. E as duas idealizaram o programa UMA, de mentoria para mulheres. Já aproveito e deixo o convite lá, sigam no Instagram, @programa UMA. E eu fui lá provocada a fazer essa formação e curiosa que sou, fui e estou gravando esse podcast no dia em que estou aqui me certificando, então, como mentora de mulheres. E como é o processo do Âncora de Carreira, eu quero partilhar com vocês, então, do que eu trouxe, do que eu aprendi e do que eu estou entendendo hoje em dia por mentoria. Mas melhor passar para minhas mestras. Então, o que é mentoria? Mentoria é um processo onde eu mentor, eu utilizo da minha bagagem em prol para poder contribuir com o desenvolvimento da outra pessoa. Existem ferramentas, existem métodos, mas a maior ferramenta é a bagagem e os meus aprendizados. É isso que eu coloco na mesa em qualquer processo de mentoria. Eu acho que um complemento que eu faço é que a mentoria requer essa escuta, esse espaço do outro. A gente sempre comenta isso, né, Bibi? Então, o material emocional que emerge daqui não deve ser evitado, pelo contrário, ele é parte do processo, né? Ele potencializa o processo de aprendizagem. E também a gente traz dentro do UMA a pegada da carreira, né? Da necessidade que a gente tem de colocar a carreira na vida e não a vida na carreira. Ou seja, a carreira é parte de uma coisa maior, que é a nossa vida. E a vida hoje, a gente entende que num processo de mentoria, especialmente mentorias de mulheres, é difícil a gente pensar em fazer mentoria de mulheres sem considerar a autobiografia, a trajetória, tanto da mentora como da mentorada, ou do mentorado, né? Se assim a mentora o desejar. Isso, os diversos papéis que o ser humano tem, eles precisam ser considerados no processo de mentoria, que é todos os lugares que a gente, como ser humano, ocupa. E a mulher tem uma gama de papéis onde ela precisa
se entender, se conhecer, para também poder levar o outro até onde ela foi. Não, eu quero pegar 2 pontos. Um, de plena identidade, assim, então, com o âncora de carreira, que surge dessa vontade de falar de empreendedorismo feminino e materno. E mais de uma vez aqui expliquei aos homens que escutam de por que eu chamo de empreendedorismo feminino e materno. Serve para qualquer empreendedor e postura empreendedora, mas porque a gente coloca à mesa realidades que interferem, sim, nas nossas decisões de carreira. E quando a gente fala só de carreira ou só de empreendedorismo, se costuma muito falar de administração, de ferramentas de gestão, mas não se coloca bastidor. E aqui a gente traz que, às vezes, é uma transferência do marido que faz com que eu mude a minha carreira, que é uma doença de um parente que faz com que eu mude a carreira, que é acompanhamento do meu filho que faz com que eu mude a carreira. Então, esses papéis que se reúnem e que penso que é coerente estarem relacionados à nossa carreira, que é parte da nossa vida, e penso que seja importante que seja parte, né? Porque senão a gente perde a carreira e perde o prumo, né? Então, a gente ter pilares para além da carreira, sendo ela extremamente importante, por isso está, inclusive, no nome deste podcast. Mas tem uma outra coisa que eu queria diferenciar, assim, para conseguir entender e partilhar isso com quem nos ouve, do que é um processo de mentoria, que diferencia de um coach, de um processo de coach, que eu acho que é uma fala que está bastante na moda, inclusive. E o que diferencia também, já que a Alessandra falou de emoções, de uma psicoterapia, né? Até onde vai a mentoria? E isso eu ouvi muito de vocês e achei importante que a gente trouxesse. Quando o coaching é um processo que, como tu falou, né, Sabrina, ele vem sendo falado há muito tempo e tem cursos de vários formatos, várias metodologias e de uma forma muito rasa, né? O que é o coaching? Rasa a minha explicação, não o processo em si, tá? Eu com formação em coaching, eu ajudo através de métodos e ferramentas uma pessoa a chegar num objetivo. Tem início, tem meio e tem fim. E eu não trago a minha bagagem, a minha expertise para a mesa, para a discussão. Então, eu sou psicóloga, eu posso mentorar, eu posso fazer coaching com um engenheiro químico dentro de um processo de liderança. Por quê? Porque eu não vou trazer a minha bagagem de psicóloga ou de atendimento pro jogo. Quando a gente fala em mentoria, a mentoria utiliza algumas ferramentas do processo de coaching, mas a base de todo o processo são os aprendizados que eu, como ser humano, tive ao longo da minha vida. E aí eu não falo só em carreira, eu falo os aprendizados, as soft skills, as habilidades que eu desenvolvi. Então eu trago isso e quando o mentorado, a mentorada busca o mentor ou a mentora, ela busca por esta experiência. Então, ela vai buscar a mentora para beber desta fonte. E a mentora, ela vai trazer esta experiência e estes aprendizados. Não esquecendo, o foco está na mentorada, né? E a diferença da psicoterapia... Deixa eu botar essa, Bibi. Deixa eu pegar um pedaço dessa, então. Isso, essa aí vai para ti. Vai, Ali. Isso, já que veio para a questão das emoções, né? É importante, tanto no coaching como na mentoria, você não trata o transtorno de humor ou os transtornos, as patologias das emoções, né? Porque as nossas emoções também podem nos levar ao adoecimento psíquico e também biológico, porque aí é que está. O mundo emocional, ele vive de uma ponte, ele está numa ponte entre o nosso fisiológico e o nosso psicológico. Ele está exatamente no meio. Então, o teu emocional, ele poderá somatizar no corpo, ele trará sintomas físicos, se não bem tratado, né? E ele poderá vir a ser também uma dificuldade, um determinado pensamento recorrente em cima de alguma coisa. Então, ele fica no meio de campo. Então, seja na mentoria, seja no coaching, você não vai tratar emoções patológicas, você não vai tratar transtornos de humor. Agora, vírgula, todos nós sentimos a todo momento. Se estamos vivos, se estamos interagindo, estamos sentindo.
E trazer essa percepção da realidade, essa percepção subjetiva que o teu emocional traz. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu quero isso, eu não quero isso. Essa situação me traz raiva, disso eu tenho medo. Ali estou insegura, me sinto ansiosa sobre o meu futuro, sobre a conversa com alguém. Tudo isso poderá vir para a mentoria. Então, na mentoria, as emoções servem para serem compreendidas, sim, mas também para, de alguma maneira, emitir significado sobre aquilo que a gente percebeu da realidade. E é impressionante quando a gente se abre ao que o nosso emocional tem a dizer, ou o que a gente poderia dizer aqui sem medo, o que o nosso coração tem a falar. A gente encontra esses motivos, essas razões, a gente faz sentido para si mesmo e, por que não dizer, a gente ganha uma potência para a ação que, enquanto emocionados, não teríamos. Bom, aí, entendendo eu que a mentoria, ela não precisa ser necessariamente uma mentoria de carreira. Então, assim, como aqui no Âncora eu gosto de fazer essas costuras de todos os nossos papéis, eu posso buscar uma mentora com quem eu tenho identidade em relação à minha carreira, mas sobre uma série de outros aspectos da minha vida que eu quero alguém que me acompanhe, que me oriente e que não vá... eu até acho que além de coach, de psicoterapia, talvez a gente precise diferenciar do conselheiro também, não é alguém que vai opinar sobre a minha carreira ou me aconselhar exatamente sobre ela, né? Explicando assim um pouquinho mais do que seria esse processo. Então, como é que se conduz daí um processo de mentoria? A gente costuma trazer que mentor não é palpiteiro de plantão, né? Porque isso é uma linha muito tênue entre eu palpitar baseada nos meus valores ou poder entender o que o outro está trazendo e trazer o meu aprendizado. Como é que a gente conduz um processo de mentoria? Primeiro eu preciso me vincular. Como é que eu me vinculo? Mostrando quem eu sou, e aí a gente fala de autenticidade. Eu preciso descer do salto, eu preciso me mostrar uma pessoa real, que eu erro, que eu acerto, quem eu sou, quais são os aprendizados que eu tive ao longo da minha vida e ter a escuta para escutar a mesma coisa do outro. O outro não vai ser uma miniatura da gente. Isso para o mentor tem que estar muito claro. Que o outro vai trazer desejos, vontades e podem ser bem diferentes daquilo que eu acho que é o melhor para ele. Então, o processo de mentoria começa com o mentor se dando conta disso. Eu preciso entender que o outro tem outra realidade, tem outros valores e tem outras necessidades. A partir disso, o que tu, mentorado, precisa de mim? O que tu veio buscar em mim? E aí começa a liga, ali começa a cola. Porque o outro, ele precisa vir com um desejo de ter algum conhecimento que a gente possa oferecer. Se não é um processo de consultoria, se não é um processo de coaching, mas isso é o start de qualquer processo. Eu ia comentar, fazendo o gancho que tu está dizendo, que também difere isso de uma proposta de planejamento de carreira, né? Que poderia se encaixar no counseling que a Sabrina comentou, do conselheiro, que existe sim um trabalho especializado de planejamento, de orientação de carreira. Também não é essa a ideia do mentor. Às vezes acontece da mentoria até suscitar a possibilidade de uma nova carreira, mas isso é um efeito colateral e não a base, né? Então, eu entendo que a pessoa que vai buscar um processo de mentoria, ela está buscando algum rumo na sua carreira. Mas também, ao escolher o seu mentor, a sua mentora, já tem uma ideia do que está buscando. Não está tão à deriva, né? Já está buscando algo mais específico. É para cá que eu vou. Não sei exatamente bem como, não sei exatamente o que daqui, mas é para cá que eu vou. Então, também puxando para a questão emocional, o adulto que vai para um processo de mentoria é o adulto saudável. Então, essa pessoa tem muitas fichas já prontas. E esta troca vai facilitar a, de alguma maneira, ainda deixar mais claro, mais nítido aquele cenário que já estava embrionário nessa pessoa. Por isso também o processo de mentoria, ele tem um fim.
Ele não é feito para ser um desempenho a se encontrar, mas assim que essa pessoa tenha clareza do que fazer, do como fazer, e de alguma forma não há tanto mais a trocar, cessou o processo de mentoria. Sucesso para aquela troca. É gerar autonomia no outro, não dependência do mentor. Então, o objetivo de um processo de mentoria é fazer com que o outro caminhe, que ele saia mais maduro e mais fortalecido de um processo de mentoria. Eu fico pensando que, claro, existem os processos formais de mentoria, porque eu digo que talvez algumas pessoas naturalmente tenham seus mentores, talvez nem percebam. Né? Então, assim, eu acho que eu fui cercada de mentores em toda a minha carreira, em todas as minhas transições, tanto na vida pessoal, em que momento ser mãe, em que momento trocar de lugar e por aí vai. Mas, às vezes, a gente não tem esse acesso, não tem uma pessoa mais velha, não tem uma referência dentro dos seus meios que consiga, então, conectar e encontrar, né? Fazer uma busca por um mentor. Talvez não seja necessariamente um processo natural. E eu fico ouvindo, e esse tempo que estivemos juntas na formação do programa UMA, que é um olhar junto, né? Porque às vezes a gente fica solitário em determinadas decisões, eu acho que a Alessandra colocou isso, às vezes até tu sabe mais ou menos para onde é que é ir, mas queria trocar com alguém, né? Que alguém que te ajude a fazer as perguntas certas. E algumas vezes eu já cheguei para algumas pessoas e disse, vê se eu estou fazendo a pergunta certa para esse momento, né? Ter este acompanhamento. E daí já lanço mais uma questão, a Bibiana abordou um pouco isso, sobre o tornar a pessoa independente. Existe um tempo mínimo, porque às vezes a gente vê programas fechados, assim, 4 sessões, 10 sessões. As pessoas que vão buscar uma mentoria, elas têm que estar necessariamente preparadas para um tempo, uma jornada? Bibiana. Uma pessoa para buscar a mentoria, fazendo o gancho com o que a Ali trouxe, ela precisa estar naquele momento pronta para se desenvolver. Ela precisa estar tanto emocionalmente quanto num momento de vida que ela vai ter que estar com essa prontidão de superar alguns desafios. Porque não é que a gente costuma dizer, não é um papo de comadre. O papel da mentora, do mentor, também é puxar a régua. É colocar essa pessoa frente a desafios para ela buscar o seu melhor. Não é só ajudar a tomar algumas decisões. Quando alguém vai buscar a mentoria, ela também está buscando se inspirar. Está buscando alguém com quem trocar uma ideia que ela se inspira nessa pessoa. E essa pessoa provavelmente já superou alguns desafios. E aí o papel da mentora também é ajudar essa pessoa a, vamos lá, né? O que tu quer para ti, que cenário que tu quer, o que tu tem de habilidades para poder chegar lá e o que tu precisa desenvolver e de que forma eu posso te ajudar. Então, quem vai buscar um processo de mentoria tem que estar internamente com essa prontidão, senão vira um bate-papo. Eu ia complementar o seguinte, eu não sei se existe um prazo mínimo, tá, Sabrina? Eu diria que o mínimo são algumas sessões para você ter feito alguma troca. Mas eu também entendo que existem necessidades comerciais, né? Então, no meu processo de mentoria, eu não boto prazo. A gente começa e vai sentindo o processo. Mas, às vezes, uma demanda mesmo de uma empresa, alguma coisa assim, você precisa colocar um determinado número de sessões. Então, eu não sou contra o número de sessões. Apenas é importante entender que uma coisa é essa pessoa física, essa pessoa que está buscando para si um processo de mentoria de uma forma mais independente, né? E que depende do tempo de cada um, que daqui a pouco com 2, 3 sessões você já deu aquele clique que você precisava, você já destravou aquele cenário que estava difícil, difuso, já ficou bem nítido para ti. Mas às vezes existem processos formais contratados que também são nessa tentativa de colocar um prazo, né? Então não sou contra os prazos, mas gosto da liberdade. É aí que eu queria chegar. Gosto de deixar ele um processo mais livre. Já temos muitas coisas assim nos colocando em caixinhas, né? E o coaching muito veio, tem que ser tantas sessões. Eu não gosto dessa rigidez. Aí talvez seja uma coisa mais do meu estilo como mentora. E é como a gente construiu o nosso processo, o nosso programa, né? De uma forma assim muito focada no outro, porque cada um tem seu tempo. Né? Então, assim, tem pessoas que elas vão precisar de 2, 3 encontros e tá tudo certo. E tem pessoas que vão precisar de mais encontros.
E isso depende muito da mentora, do mentor, poder entender a realidade do outro e o quanto a sua escuta está conectado com a necessidade que o outro está trazendo. Isso tem a ver, só para complementar esse raciocínio, com essa escala de tempo também do objeto daquilo que é trocado. No coaching, a gente tem curto e médio prazo. A gente tem determinadas competências. Eu faço coaching de inteligência emocional, coaching executivo, coaching sistêmico de grupos e empresas. Então, você tem um determinado grupo de competências, no máximo, ou às vezes é uma ou duas competências, e tu tem um prazo, né? E tu tem um nível de atingimento, tu tem evidências que tu quer de encontrar aquilo que tu tá indo buscar. Então é curto e médio prazo. A mentoria, eu entendo que o escopo dela é longo prazo e que mesmo que ela não atinja o longo prazo com as sessões, o efeito dela é de longo prazo. Tanto que tu mesmo comenta, teve algum momento de transição na minha vida que determinada pessoa me ajudou naquela transição. Depois que passam anos, tu é capaz de lembrar disso. Porque tu sabe que aquilo era um turning point de vida e não mais só de uma coisa pontual que tu tinha a desenvolver. Perfeito. E eu sempre trago ilustrações aqui em torno da nossa temática do Âncora de Carreira. Hoje, como são duas entrevistadas, eu reduzi um pouquinho as ilustrações, mas eu fico muito feliz que entendo que a convidada sintetiza e exemplifica tudo que a gente comentou até aqui. Vocês ouvem agora a Annick Suzuki, que é jornalista e empresária, fundadora da NK Reputation, com quem eu já fiz alguns trabalhos, eu sei da sua excelência, e ela passou por cada um desses processos e nos fala do impacto que eles têm numa trajetória de vida. Oi, Sabrina, que coisa boa participar contigo desse bate-papo sobre mentoria. Eu costumo dividir minha carreira em 3 etapas. A primeira é o início da carreira, que foi dos meus 16 anos, quando eu comecei a trabalhar, até por volta dos 32, 33 anos. É muito tempo, eu sei, mas foi um período de muito aprendizado. Foi quando eu fiz a minha formação de base, né, a faculdade, pós-graduação, cursos complementares. Foi também quando eu acumulei experiências, quando eu aprendi na prática, quando eu fiz minhas primeiras e talvez minhas principais escolhas. Nesse período, eu diria que a minha carreira foi sendo construída intuitivamente. As oportunidades apareciam e eu dava tudo de mim para aproveitá-las da melhor maneira. A minha segunda etapa, eu costumo chamar de despertar. Eu tinha por volta dos meus 32, 33 anos, como eu falei, e eu comecei a me dar conta, Sabrina, de que a minha carreira era uma responsabilidade minha, e só minha. E que se eu não tomasse as rédeas dela, se eu não tivesse clareza sobre o que eu queria, sobre qual era o meu propósito e principalmente sobre qual era o meu valor, as coisas não aconteceriam ou aconteceriam muito lentamente. Nessa fase, o que me ajudou muito foi a terapia e o coach executivo. A terapia me deu autoconhecimento e autoestima e o coach me instrumentalizou para atuar no mundo executivo, ou seja, para liderar pessoas pelo exemplo. Me mostrou que eu não precisava ser super mulher e saber tudo para ser respeitada, mas que eu precisava sim ser clara, assertiva, estar alinhada com os objetivos da empresa, saber mostrar os meus resultados e agir com empatia sempre. E finalmente, Sabrina, a minha terceira fase de carreira que eu vivo hoje é a fase empreendedora. Eu tenho 45 anos, eu trabalho desde os 16, portanto trabalho há 29 anos. Destes 29 anos de carreira, 23 foram como funcionária, como executiva de empresa. E apenas nos últimos 6 anos eu empreendo. Quando eu abri a NK Reputation, eu não tinha conhecimento prévio algum sobre a parte burocrática, sobre contratos, impostos e todo esse mundo dos CNPJs. Eu tinha experiência como diretora executiva, responsabilidade de uma diretora executiva, ou seja, eu cuidava de orçamentos, investimentos, eu olhava resultado, eu contratava pessoas, mas na verdade eu sempre tive quem fizesse as coisas para mim. Eu só lia relatórios, participava dos comitês, das reuniões e tomava decisões. Quando eu abri a empresa, eu conhecia profundamente o meu produto, mas eu não sabia nem colocar preço nele. Então, Sabrina, nesses 6 anos como empreendedora, eu precisei e recorri às mentorias. Eu já fiz 2 processos estruturados de mentoria e sempre foram fundamentais para me ajudar na tomada de decisão e na liderança do meu negócio.
Quando a gente está no olho do furacão, como eu costumo dizer, nem sempre a gente enxerga com clareza. E pior ainda, a gente fica tão tomada pelo dia a dia, pela operação da empresa, pela gestão das pessoas, pelo contato com o cliente, que a gente não separa tempo para pensar e para planejar o futuro. E esse foi o ponto forte da minha experiência com mentoria. Ela me ajudou e ajuda a construir a minha agenda empresarial. Onde é que eu preciso e que eu devo colocar o meu tempo? Me ajuda a construir metas claras de curto, médio e longo prazo, a delegar, desenvolver e recompensar o meu time. E sabe, ela me ajuda a me enxergar daqui a 5, 10 anos, entender o que de verdade eu quero para mim e até onde eu estou disposta a ir. Então, em resumo, eu acho que eu sou uma fã de mentorias, eu recomendo mentorias. Acho que essa posição da empreendedora, do empreendedor, é uma posição muito solitária, de muita responsabilidade. Mas, claro, a gente precisa encontrar as pessoas certas para nos apoiarem nessa jornada. Pedir ajuda é sim um ato de humildade, mas também é uma demonstração de inteligência e de responsabilidade. Pensem nisso. Aliás, anotei aqui para termos um episódio sobre reputação com a Nick Suzuki. Está anotado entre os tantos temas que eu quero vencer no podcast Âncora de Carreira. E eu adoro ouvir essas mulheres e ver como uma formação pode nos encaminhar para tantas atividades. Inclusive que com o tempo a gente possa revisar, reavaliar trajetórias, né? Tomar novas decisões e novos rumos, se assim desejarmos. Bom, e aí a gente viu como coaching, psicoterapia e mentoria podem ser inclusive complementares, né, Bibiana? Super bacana escutar, né, a fala da Nick, podendo trazer que tanto o coaching quanto a psicoterapia e agora a mentoria, eles entram em fases da vida onde eles podem agregar da melhor forma. Numa etapa onde o empreendedorismo ele acaba fazendo com que a gente tome algumas decisões mais solitárias, bem na fala dela, a mentoria ela acaba contribuindo porque ela vai além de ferramentas e além de um processo. Ela traz o que é o bacana, né, da mentora, do mentor, os seus aprendizados e as suas bagagens. E que isso que acaba ampliando perspectivas, trazendo know-how e podendo ter um espaço de troca rica nesse processo. Então, gostei de ouvir bastante a Nick podendo validar a mentoria. E claro, aqui falamos mais de carreira, mas sabendo de como um processo de mentoria pode, de certa forma, ser surpreendente. Quando nós nos damos conta que as nossas travas, sejam elas profissionais ou pessoais, podem estar em vários dos nossos papéis e às vezes serem ações simples que precisamos tomar, atitudes simples que precisamos tomar e que podem ser transformadoras. E aí eu quero já aproveitar para agradecer as mulheres que partilharam as suas histórias comigo, me entregaram os seus processos nesse meu período de desenvolvimento como mentora, né? Estou sendo acompanhada tanto pela Alessandra quanto pela Bibiana nesses últimos meses. E precisei acessar, né, e contar com a confiança de algumas mulheres nessa formação. Não vou, né, identificá-las aqui, mas sabendo, e elas sabem quem são, o quanto eu sou grata por confiarem, né, as suas histórias a mim nesse processo. Bom, e temos sempre no fechamento uma mentoria bibliográfica, não é? Porque estamos hoje falando de mentoria que trago isso tem sido algo que vem desde o início desse podcast, porque muitas transformações podem vir às vezes de um insight de uma leitura. Então, peço a vocês o que nos deixam como dica, Bibiana. Tem um livro aqui, né, que eu gosto bastante. Ele tem em inglês, que este é o meu desafio também, ler em inglês, né? Que é Helping People Change.
tá? É do Boiatsis, que a Ali também gosta bastante. E ele traz muito a questão de como é que tu contribui com compaixão para ajudar o outro a se desenvolver. E aí entra a questão da autocompaixão e autenticidade e de que forma tu pode contribuir. Então, é um livro bacana de ler, é um livro leve e ele contribui tanto para tu como mentora, como para tu como mentorada. Muito bem. Eu tenho um também aqui, eu estava procurando para falar. Esse livro eu encontrei há muito tempo atrás e gostei muito da abordagem dele. São 2 autores canadenses. Se chama Dominando Mentoring e Coaching com Inteligência Emocional, tá? Eu mostrando, como se a gente pudesse mostrar, né? Mas enfim, as pessoas buscam depois. Mas eu tô vendo aqui. Depois eu coloco tudo nas redes sociais, no Instagram, para que quem tá ouvindo possa acessar e procurar. Isso, os autores são Merlevedê e Bridu. Não são muito comuns os nomes, mas são 2 consultores e coaches canadenses. Gostei muito da abordagem desse livro. E esse mais conhecido a gente vê bastante nas livrarias. E como o nosso tema na Conexão IE de fevereiro vai ser resiliência, eu tenho que recomendar esse livro. Se chama O Poder da Resiliência. E ele é do autor chamado Rick Hanson, que eu gosto muito das obras dele. Então, por que eu acho que tem a ver com mentoria? Exatamente por esse processo, né, da resiliência, de voltar ao eixo de si mesmo, que é isso que é a resiliência emocional, após um desgaste, uma dificuldade da vida, que foi o que 2020 fez com todos nós, né? E que a gente está precisando de muita resiliência para voltar a um centro, a um eixo de equilíbrio na nossa vida. Eu não vou nem dar como sugestão de leitura a minha aqui, porque eu já falei desse livro várias vezes, mas esse livro é uma leitura constante, não acabei de ler ainda, eu vou lendo, vou encontrando coisas e vinculo aos temas, que é da Mulheres que Correm com os Lobos, né? E daí eu estava nessa semana lendo um trecho que diz: se a mulher conseguisse parar para examinar seu próprio coração, ela veria nele uma necessidade de que as suas habilidades, seus dons e suas limitações fossem respeitosamente reconhecidos e aceitos. E vinculei muito isso assim, a este momento, né, este podcast, porque é uma parada para reconhecer esses processos para uma tomada de decisão, seja ela profissional ou pessoal. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. E esse podcast ele tem uma distribuição muito diversa. Então, a gente tem downloads pelo Brasil e fora. E daí, eu acho que uma dos ganhos que se teve com tantas perdas na pandemia foi usar melhor este meio, né? Essa conexão online, a gente está gravando online, mas vocês podem falar com mulheres de muitas partes. Então, por favor, peço uma mensagem para finalizar, já agradecendo, então, muito a participação de vocês. Então, primeiro, assim, obrigada, Sabrina. Assim, mentoria, como a gente está falando, é um tema que para nós é muito coração, né? E assim, aproveitem, ficando para mulheres, assim, se apropriem da história de vocês. A maior riqueza que a gente tem na vida são os nossos aprendizados. A gente tem uma mina de ouro dentro da gente. Então, é importante a gente se apropriar disso e para usar tanto a nosso favor, quanto um papel que a gente tem para contribuir com a humanidade. Né? Eu vejo que a gente tem esse papel e a mentoria é uma ferramenta para que isso aconteça. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Falou da história, hoje quando a gente fechou a nossa reunião, o dia que eu estou gravando esse podcast foi quando encerramos a formação do programa UMA, eu botei lá no Stories, né? História revisada e experiência organizada, que foi um pouco esse o processo que a gente fez, que a gente precisava dar um foco e eu coloquei lá, mentoria de mulheres inquietas. Ale, sua mensagem. Ah, que maravilhoso! Adorei. Então, a minha mensagem, eu tenho uma mensagem aqui no meu quadro de ideias que eu guardo do lado da minha mesa, que essa semana eu olhei essa mensagem e digo, nossa, que bonito isso aqui. E é assim, a beleza começa no momento em que você decide ser você mesma. Essa mensagem é da Coco Chanel.
tá? Então, eu nunca esperei que eu ia colocar uma mensagem da Coco Chanel, porque eu digo que eu divido algo entre aqui de mística e cientista, porque eu gosto um pouco das duas coisas, né? Então, eu acho que fica essa mensagem que entra um pouco na beleza de ser quem você é, na beleza de ouvir o seu coração, de acreditar na sua intuição e de buscar esse estado melhor das coisas que a gente merece e que a gente tem todo o direito de buscar. Muito obrigada, mais uma vez, a participação de vocês. Então, assim, para além deste podcast, que eu já digo que é uma aceleradora de mulheres, agora eu me coloco à disposição de vocês também como mentora de mulheres. Estejam onde estiverem, porque o online, de fato, foi a grande guinada desse período da pandemia que nós estamos sobrevivendo e vamos superá-lo, se Deus quiser. Me mandem mensagem pelo Instagram, @SabrinaTomasi, comentem, sugiram, deem o seu feedback. Eu creio que o próximo tema será sobre LinkedIn, porque eu preciso passar por lá, mexer no meu. Então, o que eu aprender, eu compartilho aqui com vocês. E sigam também maratonando. Eu tenho muito orgulho de ver que todos os meses, né? Agora vamos caminhando para o 2º ano do Âncora de Carreira. Sempre tem download, sempre tem acesso à edição 0 do Âncora de Carreira, inclusive que era lá a Bibiana Zereu, a minha entrevistada. Então acompanhem esse processo porque o conteúdo não se perdeu. As trocas que nós fizemos e os propósitos, os conteúdos que trouxemos continuam sendo válidos. Obrigada pela companhia, até o próximo.